Você tem um celular 4G? Você sabe que ele não vai durar para sempre, né? Não o seu celular, mas a rede 4G. O 2G e o 3G já estão praticamente mortos. E o 4G é o próximo da lista. Bilhões de dispositivos no mundo todo, né? 4G. Inclusive, né, o seu celular, chegando até máquinas de cartão, né, as maquininhas de pagamento, sensores em fazendas, iluminação pública inteligente, câmeras de vigilância pelas cidades aí. Tudo isso depende do 4G. E quando ele for desligado, e provavelmente ele vai ser, o que vai acontecer com tudo isso? E você, está preparado para o caos que pode vir? Olhando aqui esse material da GSMA, a gente vê que em 2023, 59% das conexões são feitas na tecnologia 4G. Né? Se você leva em consideração que são mais de 8 bilhões de conexões no mundo, então é uma quantidade aí considerável. E a previsão é que até 2030, daqui a 5 anos, essa quantidade aí de conexões caia para 35%. E falando de IoT, Internet das Coisas, nós temos cerca de 3,5 bilhões de dispositivos apurados em 2023, com a previsão de chegar a 5,8 bilhões em 2030. É um crescimento aí considerável também, né? A adoção por tecnologia é bem interessante aqui, né, nesse gráfico. Aqui nessa linha aqui eu tenho a quantidade de conexões 4G. Elas representam cerca de 60%, perto de 60% hoje, mas vai cair para 35% até 2030. Ao passo que o 5G, a tendência dele é subir, né? Ele vai chegar a mais da metade aí das conexões móveis até 2030. Então mostra bem a tendência, né? A tendência do 5G subir e o 4G cair. E ele vai alcançar aqui o 3G e o 2G, né? Que até 2030 praticamente vão deixar de existir. E quando é que isso vai acontecer? Embora não haja um decreto oficial, gigantes como AT&T e Verizon já deixaram bem claro, o suporte ao 4G vai continuar, mas a prioridade é total no 5G. A expectativa do mercado é que o processo de desligamento comece a ganhar força a partir de 2030, mas a rede 4G ainda deve continuar funcionando por alguns anos aí, durante essa transição para o 5G ou 6G. Mas o 4G não era chamado de Long Term Evolution, LTE? Não era para durar décadas? Na minha opinião, esse negócio de LTE ou Long Term é puro marketing. Assim como o 2G e o 3G foram desativados para liberar espectro, frequência, o 4G vai ser substituído eventualmente pelo 5G e 6G. Vão dar uso para essas frequências aí. E porque são tecnologias 5G e 6G, são tecnologias que prometem melhor eficiência espectral e capacidade para milhões de dispositivos por quilômetro quadrado. Tem também uma coisa interessante aí, o 3GPP, que é o órgão que normatiza a tecnologia, já integrou o NB-IoT e o LTE-M ao 5G. Né, que são tecnologias que foram implantadas junto com o 4G para dispositivos IoT. E o 3GPP garante que os dispositivos IoT no padrão NB, IoT e LTE-M vão continuar funcionando em redes 5G compatíveis com a especificação. Ok, continuando aqui com IoT, vamos dar uma olhada aqui na Airtel, empresa de telecomunicações indiana, que anunciou em 2024, a instalação de 20 milhões de medidores inteligentes na Índia. Né? É um dos maiores projetos IoT do mundo, usando NB, IoT e 4G. Obviamente não tem nada fácil na vida, né? Essa notícia aqui saiu no dia 9, no dia 12, essa publicação especialista em energia
disse que não era bem assim, que provavelmente a Airtel não vai conseguir instalar os 250 milhões de medidores inteligentes até esse ano aqui, né, até 2025. Porque o cronograma está atrasado. Instalar as coisas, o IoT, né, é bonito, você pensa que tá na internet, então é tudo tranquilo, rápido de instalar. Não é um dispositivo físico, precisa ser energizado ou ter bateria instalada. Alguém precisa ir lá instalar fisicamente, configurar, testar. Não é tão fácil assim, precisa de muita gente aí para instalar as coisas no campo, né? E é o que me faz pensar também que no caso do IoT, qualquer equipamento 4G aí, né, que depende da rede 4G, como máquinas de cartão, um rastreador veicular, os equipamentos que comandam, que fazem leitura da rede elétrica, comandam os chaveadores, né, as religadoras, para as empresas de água também, eles medem pressão de bomba, acionamento de motores, né, e além de medidores, tudo isso custa você instalar no campo. Imagina ter que desligar isso. Nas cidades, em projetos de cidades inteligentes, sensores de tráfego e iluminação pública podem parar se utilizar um dispositivo 4G puro, né? E vamos lá. Enquanto que a troca de um cartão, uma maquininha de cartão, né, entre o equipamento em si, comprar um equipamento novo, compatível com 5G, e você ter que mandar alguém lá retirar o equipamento, isso pode custar aí milhares de reais por unidade. Já num equipamento como uma controladora para iluminação pública, isso pode custar milhares de dólares, né? O impacto no agronegócio também é grande. Sensores de solo, rastreamento de gado em áreas rurais, onde o 5G nem existe direito, podem ficar inoperantes, impactando bastante a produtividade. Bom, e agora vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem de informação sobre o desligamento, né, 2G, 3G, 4G e até mesmo do 5G. Vamos ver aqui. O 2G, 2017 a AT&T já parou o serviço 2G. A Verizon Wireless em 2020 parou o serviço 2G baseado em CDMA. A Sprint também. E a T-Mobile está prometendo desligar a rede 2G. Aliás, diz aqui que já desligou em 2022. E o 3G? Também todo mundo querendo já desligar em 2022, já deve estar desligado então. Canadá e Europa também, eles estão querendo desligar o 3G. Esse site disse que o LTE, o 4G LTE não vai ser desligado tão logo, porque pode coexistir ainda, né, o 4G e o 5G. O uso das frequências pode ser compartilhado entre as duas tecnologias. Mas, se você está pensando em novos projetos, o negócio é já investir no 5G. Esse gráfico aqui é interessante, né? Bom, olha só, a gente tem a primeira geração, lançada em 79, o 2G em 91, 3G em 98, o 4G, que parece novo, ele existe desde 2008, acho que no Brasil ele chegou depois, de 2010. E o 5G existe desde 2019, parece que foi lançado esse ano passado, né? E é uma curiosidade aqui, o 2G durou mais ou menos 30 anos, o 3G 20 anos, no Brasil já são 25, né, porque a gente ainda tem 3G por aí. E o 4G não morreu ainda, né, mas ele foi lançado em 2008. Já está há bastante tempo aí, né. Então, como se preparar para o fim do 4G? Aqui vão algumas soluções e preste atenção aí, porque isso pode salvar seu bolso ou seu negócio. Para as pessoas físicas, não tem muito remédio aí. Você tem que trocar o seu celular 4G por um 5G em algum momento, né? Existem diversos modelos acessíveis a partir até de R$1.000, os modelinhos de entrada da Xiaomi ou Samsung. E ninguém usa o mesmo celular por 10 anos, então já começa a planejar aí a troca agora. Claro,
dá uma olhada nos seus dispositivos domésticos, né? Se você tem uma câmera que fica numa área externa que usa 4G, verifica se eles suportam 5G ou usam Wi-Fi como alternativa, né? Agora, para as empresas é que é mais complicado. Você, quando planejou implantar sua solução com dispositivos 4G lá atrás, já tinha que ter colocado aí os custos de substituição no seu planejamento financeiro. Para máquinas de cartão, estimar aí mais uns de R$1.000 a R$2.000 aí para upgrade e logística, né? Tudo isso tem custo. O certo é investir em tecnologias baseadas no NB-IoT ou LTE-M, que também sejam compatíveis aí com com a futura implantação do 5G. Os sensores NB-IoT para medição de água custam cerca de $50 por unidade e já são compatíveis com rede 5G. E obviamente você vai ter que falar com as operadoras para mapear as áreas de alta demanda e priorizar a implantação de 5G usando aquela tecnologia de cobertura Small Cell. Nas soluções de Smart Cities e agronegócio, planejar aí a transição de dispositivos IoT para 5G Standalone. A Orange e a Hidroconta já atualizaram mais de 100 mil medidores em Madrid, reduzindo os custos operacionais em 20%. Tá? Tem que sempre ter em mente que, mesmo que você invista em dispositivos IoT, NB-IoT ou LTE-M, sempre verificar com o fabricante ou operador a compatibilidade aí com a rede. Tá? Um órgão que é o 3GPP, ele cria as especificações do NB-IoT. Então, verifica sempre as atualizações no site do 3GPP e confirma aí com as operadoras e com o fornecedor do dispositivo se eles são compatíveis, né, com essas especificações do 3GPP. Então é isso. Quando o 4G for desligado, o futuro vai ser lindo e maravilhoso com 5G e 6G. Mas só para quem se preparar agora. Você está pronto? Deixe nos comentários se você já está usando 5G ou ainda depende do 4G. Inscreva-se para mais conteúdo sobre o futuro da tecnologia. Um abraço, obrigado e até a próxima.